A traição que libertou. Mãe, sente-se aqui. Voltamos depois do check-in. Essas foram as últimas palavras que ouvi do meu filho, Rafael, antes que meu mundo desmoronasse por completo. Estou sentada nesta cadeira fria do aeroporto de Guarulhos há 3 horas, observando famílias se abraçarem, se despedirem, se reencontrarem, enquanto eu continuo aqui, feito uma idiota, esperando por um filho que jamais pensou em voltar para mim. Há 3h30, quando chegamos ao aeroporto de São Paulo, eu era a mãe mais feliz do mundo. Rafael, meu único filho de 42 anos, e Patrícia, minha nora de 38, tinham me convidado para acompanhá-los em uma viagem para Fernando de Noronha. É o seu presente de aniversário adiantado, mãe. Ele havia me dito com aquele sorriso que herdou do pai. Eu, Rosaura, aos 67 anos, nunca tinha saído do país. Durante 40 anos trabalhei como costureira, economizando cada centavo que podia. 300 mil reais guardados na minha conta bancária, minha segurança para a velhice, minha herança para Rafael, o dinheiro que ganhei costurando vestidos de noiva, ajustando roupas, trabalhando até tarde para dar a melhor educação ao meu filho. Todo esse sacrifício para que algum dia ele tivesse orgulho de sua mãe. Quando chegamos ao aeroporto, eu usava meu vestido verde-oliva, o mais elegante que tinha. Patrícia estava linda com sua blusa creme e Rafael carregava minha mala rosa claro com tanta delicadeza. Não se preocupe com nada, mãe. Nós cuidamos de tudo. Ele me dizia enquanto ajeitava minha bagagem ao lado da dele. O check-in pode demorar, Patrícia explicou com voz doce. É melhor você descansar aqui enquanto nós pegamos a fila. São muitos papéis, muitas perguntas. Não queremos que você se canse. Eles me deram um beijo em cada bochecha e os vi se afastarem em direção ao balcão da companhia aérea. Da minha cadeira, eu podia distinguir suas silhuetas entre a multidão. Nos primeiros 30 minutos, eu sorria cada vez que um casal de idosos passava por mim. Pensava, em breve serei eu viajando com minha família. Sentia-me abençoada, afortunada. Depois de anos de solidão desde que meu marido faleceu, finalmente teria férias com as pessoas que mais amava no mundo. Aos 40 minutos, comecei a virar a cabeça com mais frequência para o balcão. Havia muita gente, muito movimento, mas eu já não conseguia vê-los claramente. Deve ser uma fila muito longa, disse a mim mesma. Os trâmites internacionais são sempre complicados. 1 hora depois, levantei-me pela primeira vez da cadeira. Minhas pernas estavam dormentes e sentia uma pontada estranha no estômago. Caminhei até o balcão, onde os tinha visto pela última vez, mas eles não estavam lá. Perguntei à funcionária da companhia aérea, uma mulher de meia-idade com uniforme cor de vinho. Com licença, a senhora viu um homem jovem com uma mulher que estavam aqui há pouco? Senhora, muitas pessoas passaram por aqui. A senhora tem os nomes deles? O número do voo? Ela perguntou sem levantar os olhos do computador. Eu não sabia o número do voo. Rafael tinha cuidado de tudo. Ele sempre cuidava de tudo quando se tratava de coisas importantes. Eles foram para lá, eu disse, apontando para os portões de embarque, mas ela mal me deu atenção. Voltei para minha cadeira. 2 horas. Os anúncios do aeroporto ressoavam em português e inglês, mas eu só ouvia o batimento do meu coração cada vez mais acelerado. Via carrinhos de bagagem passarem, famílias correndo para não perder o voo, funcionários uniformizados andando de um lado para o outro, mas nem sinal do meu filho e da minha nora. Peguei meu telefone antigo e disquei o número de Rafael. Tocou 1, 2, 3 vezes até cair na caixa postal. Neste momento não posso atender. Sua voz alegre contrastava cruelmente com minha angústia crescente. Mandei uma mensagem. Filho, onde vocês estão? Estou esperando há 2 horas. Não houve resposta. 3 horas depois, a terrível verdade começou a se infiltrar em minha mente como veneno. Eles não iriam voltar. Não tinham ido fazer nenhum check-in. Haviam me abandonado neste aeroporto como se abandona um cachorro velho que já não serve. 4 horas sentada nesta cadeira do aeroporto e finalmente entendi tudo. Meu filho e minha nora não tinham ido fazer nenhum check-in. Haviam pegado um voo sem mim, com meu dinheiro, me deixando aqui como um estorvo do qual finalmente haviam se livrado. A realidade me atingiu como um soco no estômago, e pela primeira vez em anos, as lágrimas começaram a rolar por minhas bochechas enrugadas, sem que eu pudesse contê-las. A senhora está bem? Uma voz suave me tirou do meu transe de dor.
Levantei os olhos e vi uma mulher de uns 55 anos, com o uniforme do aeroporto e uma placa que dizia: Stella, atendimento ao cliente. Seus olhos tinham aquela calidez que só vem com a experiência de ter vivido, de ter sofrido, de entender a dor alheia sem necessidade de explicações. Eu a vi aqui por horas. Precisa de ajuda? Por um momento pensei em mentir, em dizer que tudo estava bem, que só esperava alguém que chegaria em breve. Era o que eu havia feito a vida toda. Ocultar a dor, fingir que tudo estava perfeitamente, sorrir mesmo que estivesse morrendo por dentro. Mas algo em seu olhar me desarmou completamente, como se pudesse ver direto na minha alma ferida. Meu filho, comecei com voz embargada. Meu filho me disse para esperar aqui enquanto fazia o check-in. Isso foi há 4 horas. As palavras saíram como uma torrente que eu havia contido por tempo demais. Stella sentou-se ao meu lado sem pedir permissão, como fazem as pessoas que realmente entendem o sofrimento humano. Como a senhora se chama? Sua voz tinha uma gentileza que me lembrou minha falecida mãe. Rosaura, respondi, limpando as lágrimas com as costas da mão, sentindo a textura áspera da minha pele envelhecida. E seu filho tem seu telefone? Mostrei-lhe as mensagens sem resposta que havia enviado a Rafael, as chamadas que iam direto para a caixa postal, cada tentativa desesperada de comunicação que havia caído no vazio. Seus olhos se endureceram enquanto lia e pude ver como sua expressão mudava de compaixão para algo mais forte, mais protetor. Rosaura, Stella me disse com firmeza que não admitia dúvidas. Acho que precisamos descobrir o que realmente está acontecendo aqui. A senhora me permite verificar se seu filho embarcou em algum voo hoje? Assenti, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. O nó no meu estômago havia se tornado mais pesado a cada minuto que passava, e agora parecia uma pedra fria que me impedia de respirar corretamente. Stella pegou seu rádio e falou em códigos que não entendi, mas o tom de sua voz me dizia que ela estava sendo muito específica, muito direta em suas perguntas. Ouvi nomes, números de voo, horários de partida. Por vários minutos intermináveis, ela desligou e me olhou com uma expressão que misturava raiva contida e compaixão maternal, como se fosse me dar a notícia mais devastadora da minha vida. Rosaura, Stella me disse devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Seu filho Rafael Silva e Patrícia Souza embarcaram no voo 847 com destino a Fernando de Noronha a 3h30. Compraram 2 bilhetes, não 3, apenas 2. O mundo cambaleou ao meu redor como se o chão do aeroporto tivesse se transformado em um navio em alto mar. As vozes do aeroporto se tornaram um eco distante e distorcido, e senti como se estivesse me afogando em ar seco e artificial. Não pode ser, sussurrei. Minha voz soou estranha e distante até para mim mesma. Ele me convidou. Eles me disseram que era meu presente de aniversário adiantado. Passamos 3 semanas inteiras planejando esta viagem. Comprei roupas novas, saquei dinheiro extra do banco, disse a todas as minhas vizinhas que ia viajar pela primeira vez na vida. Cada palavra que saía da minha boca fazia a traição parecer mais real, mais dolorosa. Stella pegou minha mão entre as suas, que estavam surpreendentemente quentes, apesar do ar-condicionado gelado do aeroporto. Quando foi a última vez que a senhora viu os bilhetes com seus próprios olhos, Rosaura? A pergunta me atravessou como uma adaga envenenada, porque a resposta era óbvia e humilhante. Nunca tinha visto os bilhetes. Rafael tinha cuidado de tudo, como sempre. Ele sempre cuida dos papéis importantes, murmurei, sentindo como minha própria ingenuidade me esbofeteava uma e outra vez. Sempre foi muito responsável com essas coisas. Desde criança, era muito organizado, muito cuidadoso. Eu confiei nele completamente. Minha voz falhou ao pronunciar essas últimas palavras. Rosaura. Stella me perguntou com delicadeza, mas com urgência evidente. Eles têm acesso às suas contas bancárias, às suas economias? Meu coração parou completamente. A pergunta ressoou em minha cabeça como um alarme de emergência. Há exatamente 6 meses, quando Rafael se mudou de casa com Patrícia e precisava de ajuda com as despesas da nova hipoteca, eu havia lhe dado acesso a uma das minhas contas principais para que pudesse fazer transferências quando fosse absolutamente necessário. Só para emergências, ele havia me dito com aquele sorriso herdado do pai. Para você não ter que andar com tanto dinheiro na carteira, mãe, é mais seguro assim.
Além disso, se algo acontecer com você, eu poderei ajudar imediatamente. Suas palavras haviam soado tão lógicas, tão cheias de amor filial, que nunca duvidei por um segundo de suas intenções. Com mãos que tremiam incontrolavelmente, peguei meu telefone antigo e abri o aplicativo do banco. Os números na tela ficaram embaçados, não por minhas lentes bifocais, mas pelas lágrimas que eu não conseguia conter e que caíam diretamente sobre a tela. Minha conta principal, onde guardava religiosamente as economias de 40 anos de trabalho como costureira, mostrava uma série de transferências realizadas naquela mesma manhã cedo, enquanto eu tomava café da manhã feliz, pensando nas águas turquesas de Fernando de Noronha e no orgulho que meu falecido marido teria de ver sua família junta e feliz. A primeira transferência havia sido às 6 da manhã, R$50 mil para a conta de Rafael Silva. Motivo: despesas de viagem familiar. Hotel de luxo. A segunda, 10 minutos depois, 30 mil para a conta de Patrícia Souza. Motivo: atividades turísticas e spa. E assim seguiram, uma após a outra, como punhaladas digitais que me atravessavam o coração. 40 mil para voos de primeira classe, 35 mil para passeios exclusivos, 28 mil para compras, 15 mil para seguro de viagem e contingências. Haviam sacado 248 mil das minhas economias naquela manhã, deixando-me apenas 52 mil na conta. 40 anos de trabalho, de levantar às 5 da manhã para costurar vestidos de debutante, de ficar até às 11 da noite ajustando barras, de negar a mim mesma pequenos luxos para economizar cada centavo possível. Tudo isso havia se esvaído em 6 transferências eletrônicas enquanto eu passava geleia no meu pão torrado, sonhando com palmeiras e coquetéis tropicais. Meu Deus! Murmurei, e o telefone quase caiu das minhas mãos trêmulas. Minha visão ficou completamente turva, não só pelas lágrimas, mas por uma sensação de vertigem que me fez sentir como se o mundo girasse rápido demais. Stella pegou meu telefone com delicadeza e leu a tela em silêncio. Sua expressão mudou completamente, de compaixão maternal para indignação pura e feroz, como uma leoa protegendo sua cria ferida. Esses malditos filhos da mãe! Sussurrou entre os dentes com uma raiva que me surpreendeu pela intensidade e depois se dirigiu a mim com voz firme, mas carinhosa. Rosaura, isso é roubo descarado. Seu próprio filho a roubou e a abandonou aqui como se fosse um animal. As palavras ressoaram em minha cabeça como sinos fúnebres, anunciando a morte de tudo o que eu havia acreditado sobre minha família. Meu filho, o bebê que amamentei durante 2 anos porque o médico dizia que era o melhor para seu desenvolvimento. O menino que levei pela mão para seu primeiro dia de escola enquanto ele chorava agarrado ao meu vestido. O jovem que apoiei financeiramente quando decidiu estudar a administração de empresas em uma universidade particular caríssima. O homem que ajudei com a entrada de sua primeira casa quando se casou com Patrícia me havia roubado as economias de toda a minha vida e me havia abandonado em um aeroporto como se fosse lixo que já não lhe servia. Não posso acreditar, não posso acreditar. Repetia uma e outra vez como um mantra desesperado, mas Stella já estava agindo com a eficiência de alguém que havia visto muitas tragédias humanas em seu trabalho. A senhora tem mais contas bancárias, outros cartões aos quais ele não tem acesso. Sua voz tinha aquela urgência controlada dos profissionais que sabem que cada segundo conta em uma emergência. Felizmente, sim, eu tinha outra conta, minha conta de poupança secundária, em um banco diferente, onde tinha outros 30 mil guardados para emergências reais. Aquelas emergências de saúde ou desastres naturais que nunca imaginamos que vão chegar. Rafael não conhecia essa conta porque eu a havia aberto depois que ele se casou. Seguindo o conselho da minha irmã mais velha, que sempre dizia que uma mulher nunca deveria colocar todos os seus ovos na mesma cesta, especialmente quando se tratava de dinheiro. Graças a Deus, murmurei quando consegui acessar essa conta e confirmei que o dinheiro continuava lá, intacto. Era o único que me restava de uma vida inteira de sacrifícios, mas pelo menos era algo. Precisamos agir imediatamente, Stella me disse enquanto me ajudava a ficar de pé com mãos firmes e seguras. Vamos ligar para o banco agora mesmo e reportar essas transferências como fraudulentas. Também vamos bloquear todos os cartões associados a essa conta antes que continuem roubando. Sua determinação me contagiou algo de força.
embora meu mundo continuasse desmoronando em pedaços como um castelo de cartas no meio de um furacão. Enquanto caminhávamos para os escritórios administrativos do aeroporto, minhas pernas tremiam, mas continuavam se movendo, guiadas pela mão protetora de Stella nas minhas costas. Não conseguia parar de pensar em todos os sinais que havia ignorado durante os últimos meses, todas as bandeiras vermelhas que havia decidido não ver, porque era mais cômodo viver na fantasia de que tinha uma família que me amava. As visitas cada vez mais escassas de Rafael à minha pequena casa, sempre com desculpas sobre o trabalho ou compromissos sociais. Suas perguntas constantes e aparentemente casuais sobre minha situação financeira, sobre quanto tinha economizado, sobre se havia feito testamento, a forma como Patrícia me olhava quando acreditava que eu não percebia, com aqueles olhos calculistas que avaliavam cada móvel da minha casa, cada joia que eu usava, como se estivesse fazendo um inventário mental das minhas posses. As conversas que paravam abruptamente quando eu entrava em um cômodo, aquelas conversas em voz baixa que claramente não eram para meus ouvidos. Quanto tempo eles estavam planejando isso? Quantas noites haviam passado em sua cama de casal tramando como se livrar da velha estorvo e ficar com meu dinheiro? Eles haviam rido da minha ingenuidade? Haviam brincado sobre como seria fácil me enganar com a promessa de férias em família? Aqui podemos fazer as ligações com privacidade, Stella me disse enquanto abria a porta de um pequeno escritório que cheirava a café frio e papel impresso. Sente-se aqui, respire fundo e vamos resolver isso passo a passo. Sua voz tinha aquela calma profissional que ali eu precisava desesperadamente naquele momento de caos total. Disquei o número de atendimento ao cliente do meu banco com dedos que ainda tremiam. A música de espera soava obscenamente alegre, considerando que minha vida estava desmoronando em tempo real. Bom dia. Fala com o Banco Nacional. Meu nome é André. Em que posso ajudar hoje? A voz do jovem funcionário soava tão normal, tão rotineira, que me custou trabalho explicar-lhe que estava reportando o roubo da minha própria vida. Preciso reportar transferências fraudulentas. Consegui dizer com voz mais firme do que esperava. Meu filho tem acesso autorizado à minha conta, mas fez transferências de R$248 mil sem meu conhecimento nem consentimento. As palavras soavam tão surrealistas, saindo da minha boca, que por um momento pensei que estava narrando o pesadelo de outra pessoa. Entendo, senhora. Lamento muito ouvir isso. Vou transferi-la imediatamente para o Departamento de Fraudes e Disputas. Eles poderão ajudá-la melhor com este tipo de situação tão delicada. A linha mudou e uma nova voz, desta vez de uma mulher mais velha, atendeu minha ligação. Senhora Rosaura, sou Lídia do Departamento de Fraudes. Acabo de revisar sua conta e, de fato, vejo as transferências que a senhora menciona. Foram realizadas cedo, esta manhã, utilizando a autorização prévia que a senhora havia concedido. No entanto, podemos proceder a bloquear a conta imediatamente e iniciar uma investigação formal. Podem recuperar meu dinheiro? Perguntei com o desespero de alguém que está se afogando e vê uma corda. Esse dinheiro é tudo o que tenho. Trabalhei 40 anos para economizá-lo. Minha voz falhou no final da frase e Stella apertou meu ombro livre em um gesto de apoio silencioso. Vamos fazer todo o possível, senhora. Como as contas de destino estão no mesmo banco, podemos solicitar o congelamento imediato desses fundos. Também precisaremos que a senhora apresente uma denúncia formal às autoridades pelo uso indevido de sua autorização bancária. Lídia soava profissional, mas compreensiva, como se tivesse lidado com casos semelhantes antes. Enquanto Lídia me explicava os procedimentos legais e os formulários que eu teria que preencher, minha mente se encheu de uma fúria fria e calculista que nunca antes havia sentido. Não era apenas o dinheiro, embora perder as economias de uma vida inteira fosse devastador. Era a traição, a humilhação, o fato de que a pessoa em quem mais havia confiado no mundo me havia visto como uma presa fácil. Rafael e Patrícia estavam em Fernando de Noronha neste momento, provavelmente rindo de como havia sido fácil enganar a velha boba. Provavelmente já haviam feito o check-in em algum resort de 5 estrelas, pedindo champanhe francês com meu dinheiro, enquanto eu estava sentada em um escritório frio de aeroporto chorando sobre formulários de fraude bancária. Mas algo havia mudado em mim durante aquela ligação telefônica. O desespero estava se transformando em algo mais perigoso, mais determinado.
Se eles pensavam que eu ia ficar sentada chorando enquanto eles desfrutavam do meu dinheiro roubado, estavam terrivelmente enganados. Rosaura, Stella me disse depois que desliguei o telefone. Há algo mais que precisamos fazer agora mesmo, antes que seja tarde demais. Seu tom havia mudado. Agora soava quase conspiratório, como se estivéssemos planejando algo que exigia absoluto segredo. A senhora tem acesso digital a essa outra conta bancária? Aquela que eles não conhecem? Assenti enquanto pegava meu telefone novamente. Minha conta de poupança no Banco do Sudeste, onde tinha meus 30 mil reais de emergência, estava intacta, mas vulnerável. Se Rafael descobrisse que existia essa conta, não hesitaria em esvaziá-la também. Precisamos mover esse dinheiro agora mesmo, continuou Stella com urgência, para uma conta completamente nova em um banco diferente onde eles nunca possam encontrá-lo. A ideia me pareceu brilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. Durante 67 anos eu havia sido uma mulher que seguia as regras, que confiava nas instituições, que nunca havia feito nada remotamente rebelde ou calculista. Mas naquele momento, sentada naquele escritório frio com o coração partido em 1000 pedaços, descobri que tinha uma veia vingativa que jamais havia explorado. Como fazemos isso? Perguntei. E minha voz soou diferente, mais decidida. Stella sorriu pela primeira vez desde que a conheci, e esse sorriso tinha algo de feroz, como se tivesse esperado que eu mostrasse essa nova atitude. Conheço alguém no Banco Metropolitano que pode nos abrir uma conta nova imediatamente sem burocracia. Minha cunhada trabalha lá há 20 anos. Enquanto Stella fazia as ligações necessárias, eu fiquei pensando em tudo o que havia acontecido nas últimas 5 horas. Nesta manhã, eu era uma avó ingênua e confiante, emocionada com sua primeira viagem internacional. Agora, era uma mulher traída que estava aprendendo a se proteger da sua própria família. A mudança era tão radical que me sentia como se estivesse habitando o corpo de outra pessoa. Pronto, anunciou Stella depois de 10 minutos de conversas telefônicas. Aurora, minha cunhada, está nos esperando no banco. Podemos sair do aeroporto por 1 hora, fazer a transferência e voltar para continuar com os trâmites da denúncia. Ela me ajudou a levantar e, pela primeira vez, desde que essa pesadelo começou, senti que tinha uma aliada real, alguém que estava genuinamente do meu lado. O táxi até o banco foi silencioso. Eu olhava pela janela para as ruas de São Paulo, pensando em quantas vezes Rafael havia me levado por essas mesmas avenidas quando era criança, quando confiava em mim completamente, quando eu era sua heroína e ele era minha razão de viver. Em que momento essa relação pura havia se corrompido tanto? Quando havia deixado de ser sua mãe para me tornar sua vítima. Aurora se revelou uma mulher de uns 45 anos, com o cabelo perfeitamente penteado e um sorriso profissional que se tornou genuíno quando Stella lhe explicou minha situação em voz baixa. Senhora Rosaura, lamento muitíssimo o que está acontecendo. Infelizmente, vemos casos como este mais seguido do que gostaríamos. Filhos que abusam da confiança de seus pais idosos. É tão comum assim? Perguntei enquanto ela preparava os documentos para a nova conta. Mais do que a senhora imagina, respondeu Aurora com tristeza, especialmente quando os pais trabalharam a vida toda e têm economias consideráveis. Os filhos veem essa herança como algo que já lhes pertence e às vezes decidem tomá-la antes da hora. Suas palavras me doeram porque confirmavam que eu não era a primeira mãe enganada dessa maneira, mas também me deram uma estranha sensação de validação. Eu não havia sido estúpida ou cega por confiar em meu filho. Eu havia sido uma mãe normal que amava seu filho e confiava nele, como milhões de mães faziam todos os dias sem que as traíssem. A transferência dos 30 mil reais foi concluída em 20 minutos. Eu era oficialmente a dona de uma conta bancária secreta que só conhecíamos Aurora, Stella e eu. Me deram um cartão de débito novo e todas as senhas de acesso. Memorize esses números e não os escreva em nenhum lugar, Aurora me aconselhou. Se precisar lembrar, use-os como data de nascimento de algum personagem fictício ou algo assim. De volta ao aeroporto, Stella me perguntou algo que eu não esperava. Como a senhora se sente agora, Rosaura? Diferente. A pergunta me fez refletir. Sim, eu me sentia diferente.
Ainda tinha o coração partido. Ainda me doía a traição até os ossos. Mas havia algo novo brotando em meu peito. Era como se tivesse despertado de um sono longo e confuso. Me sinto mais forte, admiti, e mais irritada. Mas é uma raiva que me dá energia, não uma que me paralisa. Stella assentiu com aprovação. Isso está bem. A raiva pode ser uma ferramenta poderosa quando usada corretamente, e a senhora tem o direito de estar furiosa. Quando voltamos ao aeroporto, tudo parecia diferente através dos meus novos olhos. Já não era o lugar onde me haviam abandonado como uma velha inútil. Agora era o lugar onde minha transformação havia começado, onde havia conhecido a primeira pessoa em anos que realmente se preocupava com meu bem-estar, sem esperar nada em troca. Agora vem a parte interessante, Stella me disse enquanto nos dirigíamos de volta aos escritórios administrativos. Vamos rastrear exatamente onde eles estão e o que estão fazendo com seu dinheiro. E depois vamos garantir que eles percebam que cometeram um erro muito, muito grande. Seu tom tinha algo sinistro que me emocionou de uma maneira que jamais havia experimentado. Durante toda a minha vida, eu havia sido a vítima das circunstâncias. A mulher que aceitava o que lhe cabia viver sem protestar, mas agora, pela primeira vez, eu ia tomar controle ativo da minha situação. O que você tem em mente? Perguntei e me surpreendi ao ouvir o entusiasmo na minha própria voz. Stella sorriu com aquela expressão que eu já estava aprendendo a reconhecer. Era o sorriso de alguém que havia ajudado muitas mulheres a se defenderem de quem as havia machucado. Bom, disse ela enquanto pegava seu telefone. Tenho contatos em vários hotéis de Fernando de Noronha. Podemos descobrir exatamente onde eles estão hospedados, quanto estão gastando e, o mais importante, podemos monitorar quando tentarem usar os cartões que acabamos de bloquear. Seu plano estava se tornando mais claro e eu gostava muito. Imagine a cena, continuou Stella com voz quase divertida. Eles estão em um restaurante elegante pedindo lagosta e champanhe francês, sentindo-se muito inteligentes por terem enganado a velha. Chega a conta. Ele apresenta o cartão com toda a confiança do mundo e é recusado na frente de todos os outros turistas, com o garçom esperando, sentindo a vergonha de não poder pagar. A imagem mental me produziu uma satisfação que eu não sabia que era capaz de sentir. Não era crueldade, exatamente. Era justiça. Era a primeira vez na minha vida que ia haver consequências reais para alguém que me havia machucado profundamente. Mas isso não é tudo, acrescentou Stella com os olhos brilhando. Também podemos fazer com que eles saibam que a senhora não está aqui sentada chorando indefesamente. Podemos fazer com que saibam que a senhora está agindo, que está lutando, que não vai permitir que eles se safem. Sua proposta me encheu de uma energia que fazia anos que eu não sentia. Pela primeira vez, desde que essa pesadelo começou, sorri genuinamente. Não era um sorriso triste ou resignado, era o sorriso de uma mulher que acabara de descobrir que tinha garras e que estava pronta para usá-las. Primeiro precisamos confirmar onde eles estão exatamente. Stella me explicou enquanto discava números em seu telefone. Tenho uma amiga que trabalha no sistema de reservas de hotéis de Fernando de Noronha. Se pagaram com os cartões da sua conta, poderemos rastrear a transação. A eficiência com que ela lidava com a situação me impressionava. Era como se tivesse feito isso antes, como se ajudar mulheres traídas fosse sua especialidade secreta. Enquanto esperávamos a ligação de volta, sentei-me naquele mesmo escritório onde havia chorado desesperadamente há apenas 2 horas. Mas agora tudo parecia diferente. Já não era a vítima indefesa, esperando migalhas de compaixão. Era uma mulher que estava tomando controle de seu destino, e essa sensação era inebriante. Rosaura, Stella me disse depois de desligar. Encontramos o hotel. Eles se registraram no Grand Palladium Resort, suíte presidencial. 3 noites com café da manhã incluído. A reserva está em nome de Rafael Silva e custou R$45 mil. A cifra me atingiu como um tapa. Por 3 noites. Isso era mais do que eu ganhava em um ano inteiro costurando. Eles estão vivendo como milionários com meu dinheiro, murmurei, sentindo como a raiva se intensificava em meu peito. Exatamente, confirmou Stella. Mas aqui vem o melhor. Meu contato no hotel me diz que eles têm reservas para jantar esta noite no restaurante mais caro do resort. Comida francesa, vista para o mar, garrafa de champanhe Dom Pérignon, que custa R$2 mil.
A imagem de Rafael e Patrícia brindando com champanhe caríssimo, rindo de como havia sido fácil me roubar, me encheu de uma fúria fria que jamais havia experimentado. "A que horas é esse jantar?" perguntei. E minha voz soou mais dura do que pretendia. "Às 8 da noite, horário de Fernando de Noronha. Isso nos dá exatamente 4 horas para coordenar tudo perfeitamente." Stella verificou seu relógio e sorriu com aquela expressão que já me era familiar. Era o sorriso de alguém planejando uma vingança muito bem calculada. "O que você propõe exatamente?" perguntei. Embora uma parte de mim já estivesse imaginando o momento em que o cartão de crédito de Rafael fosse recusado, na frente de todos os outros hóspedes elegantes do restaurante, a humilhação pública parecia um castigo apropriado para alguém que me havia humilhado abandonando-me em um aeroporto. "Bom", começou Stella, enquanto pegava uma caderneta pequena. "Temos várias opções. A primeira é simplesmente esperar que eles tentem pagar o jantar e que o cartão seja recusado naturalmente, mas isso seria muito passivo para o meu gosto." Seu tom sugeria que ela tinha algo muito mais elaborado em mente. A segunda opção é mais direta. Podemos ligar para o hotel, nos identificar como familiares preocupados porque não tivemos notícias deles e pedir para falar com eles. Imagine a surpresa quando ouvirem sua voz depois de acreditarem que a haviam abandonado para sempre. A ideia me emocionou e me aterrorizou ao mesmo tempo. O que eu lhes diria? Como reagiriam ao saber que eu não tinha ficado sentada chorando como uma vítima indefesa? "Mas há uma terceira opção", continuou Stella, "que é a minha favorita. Podemos fazer com que eles saibam que a senhora está bem, que está agindo, mas de uma maneira que os faça sofrer lentamente." "Como?" perguntei, completamente intrigada pelos planos da minha nova aliada. Stella sorriu com malícia genuína. "Podemos enviar-lhes mensagens anônimas para o hotel. Notas que os façam saber que alguém está ciente do que fizeram, que os está vigiando, que suas ações têm consequências." A proposta me pareceu brilhante. Não era apenas vingança, era justiça psicológica. Eu queria que eles sentissem a mesma ansiedade, a mesma insegurança que eu havia sentido durante horas naquele aeroporto. "Que tipo de mensagens?" perguntei, sentindo como minha mente começava a trabalhar de maneiras que nunca antes havia explorado. "Mensagens que lhes façam perguntas incômodas", explicou Stella. "Como eles pensaram que Rosaura ficaria sentada chorando para sempre? Realmente pensaram que ninguém perceberia o dinheiro que roubaram? Mensagens que os deixem paranoicos, que arruinem suas férias de luxo." Enquanto Stella falava, eu pensava em todas as noites que havia ficado acordada, preocupada com Rafael quando era adolescente, todas as vezes que havia sacrificado meus próprios desejos para dar-lhe o melhor. Agora, ele estava desfrutando do meu dinheiro roubado sem um pingo de remorso, e isso me doía mais do que a perda econômica. "Vamos fazer tudo", decidi com uma determinação que me surpreendeu. As mensagens, a ligação telefônica, e vamos esperar para ver o que acontece quando o cartão for recusado. Quero que esta seja a pior noite de suas vidas. Stella aplaudiu suavemente, como se tivesse esperado exatamente essa resposta. "Perfeito. Começamos com as mensagens. Vou usar contatos do hotel para que cheguem a eles como notas oficiais em seu quarto." Stella começou a escrever em sua caderneta. "O que a senhora gostaria de dizer na primeira mensagem?" Pensei por um momento, lembrando todas as vezes que Rafael havia me dito: "Não se preocupe com nada, mãe. Eu cuido de tudo." Agora eu sabia que quando ele dizia isso, ele se referia a cuidar de me roubar. "Escreva isto", eu disse a Stella. "As mães não são tão ingênuas quanto vocês pensam. Algumas sabem se defender." Stella escreveu a mensagem e assentiu com aprovação. "Perfeito. Isso vai deixá-los nervosos sem dar muitas informações. E a segunda mensagem? Eu queria que a segunda fosse mais específica, mais ameaçadora. Coloque: o dinheiro roubado não tem um gosto tão doce quanto esperavam, não é?" "Excelente", murmurou Stella enquanto terminava de escrever. "Essas mensagens vão chegar ao quarto deles em intervalos de 30 minutos, começando em 1 hora. Quando chegarem ao restaurante, já estarão completamente paranoicos." Mas eu queria mais. A raiva que havia crescido em meu peito durante as últimas horas precisava de uma saída mais direta. "Stella", eu disse, "quero falar com eles. Quero ouvir suas vozes quando perceberem que eu não fiquei sentada esperando que voltassem para mim." "Tem certeza?" Stella me perguntou.
Uma vez que a senhora falar com eles, não poderá fingir que está indefesa. Eles saberão que a senhora está agindo, e isso poderia complicar as coisas legalmente. Sua advertência era válida, mas minha necessidade de confrontá-los era mais forte do que qualquer consideração prática. Tenho certeza, respondi com firmeza. Quero que saibam que a mãe deles não é a velha boba que eles pensaram que era. Quero que percebam que subestimaram completamente a mulher que lhes deu a vida. Minha voz tremia, mas não de medo ou tristeza. Tremia de raiva contida que finalmente estava encontrando uma saída. Stella assentiu e discou o número do hotel. Grand Palladium Resort. Boa tarde. Atendeu uma voz feminina com sotaque nordestino. Boa tarde. Fala Stella Martins, do Aeroporto Internacional de São Paulo. Temos uma situação familiar urgente e precisamos contatar um de seus hóspedes, o Sr. Rafael Silva. Um momento, por favor. A linha ficou em espera com música tropical de fundo, que soava obscenamente alegre considerando a situação. Stella me passou o telefone e sussurrou. Respire fundo, a senhora tem o poder agora. Quando ouvi a voz de Rafael atender, diga. Senti como se um raio elétrico me atravessasse dos pés à cabeça. Sua voz soava relaxada, feliz, sem um pingo de culpa ou preocupação. Ele estava desfrutando de suas férias roubadas enquanto eu havia passado as horas mais terríveis da minha vida. Olá, filho, eu disse com voz estranhamente calma. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir o som das ondas do mar de Fernando de Noronha ao fundo. Por fim, depois do que pareceram anos, ouvi sua voz mudar completamente. Mãe, como? Como você conseguiu este número? Sua voz agora soava nervosa, quase assustada. Era exatamente a reação que eu havia esperado. Como consegui este número? Repeti sua pergunta com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma. A pergunta correta, Rafael, é como você conseguiu acesso aos meus R$248 mil esta manhã? O silêncio que se seguiu foi tão tenso que pude ouvir sua respiração acelerada através do telefone. Stella me olhava com admiração, fazendo gestos de aprovação com as mãos. Mãe, Nós íamos te explicar tudo, gaguejou Rafael, e pude ouvir Patrícia perguntando ao fundo quem estava ao telefone. Houve um problema com os bilhetes, tivemos que adiantar a viagem por um problema de disponibilidade. Suas desculpas soavam patéticas, até para ele mesmo, e isso me encheu de uma satisfação feroz. Um problema com os bilhetes? Perguntei, deixando que o sarcasmo escorresse de cada palavra. O problema era que você nunca comprou um bilhete para mim, ou o problema era que você precisava roubar meu dinheiro antes que eu percebesse que você estava me enganando? Minha voz ia endurecendo com cada palavra, e senti como se estivesse canalizando décadas de frustração reprimida. Não é roubo, mãe, disse Rafael, com aquela voz que usava quando era criança e o pegavam mentindo. Você me deu acesso à conta. Tecnicamente, eu tinha autorização. Patrícia havia se aproximado do telefone, porque agora eu podia ouvir sua voz murmurar algo sobre não fazer parte do plano que eu ligasse tão cedo. Rafael, eu disse com uma frieza que jamais havia usado com ele. Você me deu acesso para emergências, não para financiar suas férias de luxo enquanto me abandonava em um aeroporto como se fosse lixo. Stella aplaudiu silenciosamente e me fez sinais para que continuasse pressionando-o. Mãe, por favor, deixe-me explicar, suplicou Rafael, e agora sua voz soava genuinamente desesperada. Vamos voltar amanhã e podemos conversar sobre tudo. Não era nossa intenção te machucar. Suas palavras me deram risada, uma risada amarga que saiu da minha garganta sem que eu pudesse controlá-la. Não era sua intenção me machucar? Repeti, e minha risada se tornou mais intensa. Então, qual era a intenção de vocês quando me deixaram sentada naquela cadeira por 4 horas esperando como uma idiota? Qual era a intenção de vocês quando esvaziaram minha conta bancária para pagar sua suíte presidencial de R$45 mil? O silêncio que se seguiu me confirmou que ele não esperava que eu soubesse esses detalhes específicos. Como você sabe? Ele começou a perguntar, mas eu o interrompi porque queria que ele sentisse a mesma confusão e paranoia que eu havia sentido durante horas. Sei muitas coisas, filho. Sei que vocês estão no Grand Palladium Resort. Sei que tem reservas para jantar no restaurante francês esta noite. Sei que pediram champanhe Dom Perignon de R$2 mil. Com cada detalhe que eu mencionava, podia ouvir como sua respiração se tornava mais agitada. Mãe, onde você está? Como você sabe tudo isso?
A pergunta de Rafael soava quase aterrorizada agora. Patrícia estava discutindo com ele em voz baixa e pude ouvir palavras como: "Isso não deveria estar acontecendo e algo deu errado." "Estou exatamente onde vocês me deixaram." Respondi com um sorriso que ele não podia ver, mas que definitivamente podia ouvir na minha voz. "Mas acontece que eu não sou a velha indefesa que vocês pensaram que era. Acontece que quando você machuca as pessoas, às vezes essas pessoas encontram maneiras de se defender." "O que você quer dizer com isso?" perguntou Rafael. E agora sua voz tinha um tom de pânico, que me encheu de uma satisfação que jamais havia experimentado. Era a primeira vez na minha vida que eu tinha poder real sobre alguém que me havia machucado, e a sensação era viciante. "Quero dizer," eu disse lentamente, saboreando cada palavra, "que o jantar de vocês esta noite vai ser muito interessante. Espero que tenham aproveitado o dia na praia, porque vai ser o último dia tranquilo dessas férias." Stella me fez sinais de que era o momento perfeito para desligar e eu concordei. "Mãe, espere, não desligue," suplicou Rafael, mas eu já havia tomado minha decisão. "Aproveitem seu champanhe, filhos. Vocês merecem." Desliguei o telefone e fiquei tremendo. Não de medo, mas de adrenalina pura. Era como se tivesse corrido uma maratona emocional e tivesse ganhado. "Isso foi perfeito," exclamou Stella, aplaudindo genuinamente. "Você os deixou completamente desorientados. Agora vão passar as próximas horas se perguntando: o que mais a senhora sabe? O que mais a senhora pode fazer?" Seu entusiasmo era contagiante, e pela primeira vez em todo o dia senti-me genuinamente poderosa. "Mas isso é só o começo," continuou Stella enquanto verificava seu relógio. "Agora vêm as mensagens no quarto deles e depois a grande surpresa no restaurante." Seu plano estava se desenvolvendo como uma peça de teatro bem coreografada e eu era a protagonista pela primeira vez na minha vida. Durante os seguintes 30 minutos, Stella coordenou tudo com seus contatos em Fernando de Noronha. A primeira mensagem foi entregue em seu quarto às 4 da tarde, horário local. "As mães não são tão ingênuas quanto vocês pensam. Algumas sabem se defender." Segundo o mensageiro que a entregou, Rafael ficou pálido ao lê-la e começou a verificar obsessivamente as fechaduras da porta. A segunda mensagem chegou às 4h30. "O dinheiro roubado não tem um gosto tão doce quanto esperavam, não é?" Patrícia aparentemente gritou quando leu essa e ambos saíram para a varanda para discutir em voz baixa, olhando constantemente para trás, como se esperassem que alguém os estivesse observando. "São 5h30, anunciou Stella. "É hora da mensagem final antes que desçam para jantar." Essa última mensagem havia sido minha ideia pessoal, inspirada em 40 anos de ser subestimada. Nunca subestimem uma mãe traída. Estamos mais conectadas do que pensam. Enquanto esperávamos às 7h30 para confirmar que haviam descido para o restaurante, percebi algo importante. Pela primeira vez em décadas, me sentia completamente viva. Não era apenas a vingança o que me emocionava. Era o fato de que eu estava tomando controle ativo da minha vida depois de anos de ser passiva diante das circunstâncias. "Rosaura," Stella me disse de repente, "quero lhe perguntar algo pessoal. Quando foi a última vez que a senhora se sentiu realmente poderosa, realmente no controle de seu destino?" A pergunta me pegou de surpresa, porque a resposta era óbvia e triste. "Nunca," admiti sem hesitação. Sempre fui a que aceita, a que se adapta, a que espera que outros tomem as decisões importantes. Mesmo com meu marido, que era um bom homem, eu era a que seguia seus planos." Stella assentiu como se tivesse esperado exatamente essa resposta. "Isso vai mudar depois de hoje," ela me disse com convicção. "O que a senhora está fazendo agora, a forma como está lidando com essa traição, está mostrando a ela quem pode ser realmente quando decide lutar." Suas palavras ressoaram em meu coração porque eu sabia que ela tinha razão. O telefone de Stella tocou às 7h40. "Confirmado," anunciou depois de desligar. Desceram para o restaurante há 10 minutos. Segundo meu contato, eles parecem nervosos e continuam olhando ao redor, como se esperassem que alguém aparecesse. O efeito psicológico das mensagens está funcionando perfeitamente. "Quanto tempo antes que tentem pagar?" Perguntei, sentindo como a antecipação me enchia o peito. "Normalmente, um jantar desse tipo leva entre 2 e 3 horas, respondeu Stella.
Então, por volta das 10 da noite, teremos nosso grande momento. As seguintes 2 horas foram as mais longas da minha vida, mas também as mais emocionantes. Stella e eu planejamos exatamente o que faríamos depois que o cartão fosse recusado. Como continuaríamos pressionando-os psicologicamente e, o mais importante, como eu garantiria que jamais voltassem a me subestimar. Às 10h05 da noite, o telefone de Stella tocou com a ligação que havíamos esperado por horas. Sim, ela atendeu, e eu pude ver como seu sorriso se estendia lentamente por seu rosto enquanto ouvia. Perfeito. Sim, era exatamente o que esperávamos. Obrigado por confirmar. Ela desligou e se dirigiu a mim com os olhos brilhando de satisfação. Rosaura, ela me disse com voz triunfante. Acabou de acontecer exatamente o que planejamos. O cartão foi recusado quando tentaram pagar a conta do restaurante. Segundo meu contato no hotel, a cena foi espetacular. Ela sentou-se ao meu lado e começou a me relatar cada detalhe como se tivesse estado presente. Rafael apresentou o cartão com toda a confiança do mundo, continuou Stella. Inclusive, deixou gorjeta extra para o garçom antes que processassem o pagamento. Quando a máquina marcou transação negada, ele pensou que era um erro técnico e pediu para tentarem de novo. A imagem mental me encheu de uma satisfação tão intensa que quase me dava vertigem. E depois, o que aconteceu? Perguntei, embora cada palavra da resposta fosse música para meus ouvidos. O garçom tentou mais 3 vezes com o mesmo cartão e depois com 2 cartões diferentes que Patrícia tirou da bolsa. Todos foram recusados um após o outro. A essa altura, outros hóspedes já haviam começado a notar o que estava acontecendo. Stella continuou relatando a humilhação pública do meu filho e da minha nora com um detalhe delicioso. Patrícia começou a discutir com Rafael em voz baixa, mas alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem, algo sobre ele ter prometido que tudo estava resolvido. Rafael começou a suar visivelmente e pediu para falar com o gerente do restaurante. Eles conseguiram pagar no final? Perguntei, embora uma parte de mim esperasse que não tivessem encontrado uma solução fácil. Esse é o detalhe mais bonito, respondeu Stella com malícia evidente. Tiveram que chamar o gerente geral do hotel, que os informou que todas as contas associadas ao quarto deles haviam sido congeladas por problemas bancários. Não puderam pagar nem o jantar, nem os encargos do minibar. A humilhação havia sido completa e pública, exatamente como eu havia fantasiado durante as últimas horas. Mas Stella não havia terminado de me contar a história. Mas aqui vem a parte mais interessante. Quando saíram do restaurante, encontraram outra mensagem esperando-os em seu quarto. Eu havia esquecido completamente que havíamos planejado uma mensagem final para depois do jantar. O que dizia? Perguntei. Embora soubesse que Stella havia escolhido as palavras perfeitas para maximizar o pânico deles, dizia: a humilhação que sentiram esta noite é apenas uma pequena amostra do que significa ser traído por aqueles em quem mais se confia. A mensagem era perfeita porque os forçava a confrontar exatamente o que haviam feito a mim, mas multiplicado pela vergonha pública. Como reagiram? Perguntei genuinamente curiosa para saber se finalmente estavam sentindo algo parecido com remorso. Segundo o mensageiro que entregou a mensagem, Patrícia começou a chorar histericamente e Rafael começou a andar de um lado para o outro do quarto como um animal enjaulado. Tentaram ligar para o banco do telefone do hotel, mas obviamente não puderam resolver nada àquelas horas da noite. A imagem de Patrícia chorando me produziu sentimentos complexos. Por um lado, me alegrava que finalmente estivesse experimentando algo da dor que me havia causado. Por outro lado, lembrei todas as vezes que havia chorado sozinha em minha casa, perguntando-me por que minha nora me tratava com tanta frieza, porque nunca parecia valorizar meus esforços para incluí-la na família. Stella, eu disse depois de processar toda a informação. Quero falar com eles de novo, mas desta vez quero que seja diferente. Não quero soar triunfante ou vingativa. Quero que eles entendam realmente o que me fizeram. Meu novo plano era mais sofisticado do que simplesmente humilhá-los. Eu queria que eles sentissem o peso emocional completo de sua traição. Tem certeza? Stella me perguntou. Depois da noite que acabaram de ter, eles estarão desesperados. Poderiam dizer qualquer coisa para manipulá-la novamente. Sua advertência era válida.
Mas eu me sentia diferente agora. Já não era a mulher ingênua que havia sido naquela manhã, era alguém que havia aprendido a se proteger. Tenho certeza, respondi com firmeza, mas desta vez vou controlar completamente a conversa. Vou dizer-lhes exatamente o que preciso que saibam e depois vou tomar decisões sobre meu futuro sem considerá-los. Stella assentiu e discou novamente o número do hotel. Quando Rafael atendeu o telefone, sua voz soava completamente diferente da tarde. Já não havia rastros da confiança casual que ele havia tido durante a primeira ligação. Agora soava quebrada, desesperada, quase suplicante. Mãe, é você de novo? Sim, sou eu disse com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma. Suponho que tiveram um jantar interessante esta noite. Não pude evitar que um toque de sarcasmo se infiltrasse em minha voz, mas mantive o tom geralmente controlado. Mãe, por favor, começou Rafael e pude ouvir Patrícia chorando ao fundo. Não sabemos o que está acontecendo. Todos os nossos cartões foram recusados. Não podemos pagar nada aqui. O hotel está nos ameaçando com chamar a polícia se não resolvermos a situação financeira antes de amanhã. E como se sente isso, filho? Perguntei usando o mesmo tom maternal que havia usado durante 40 anos, mas com uma intenção completamente diferente. Como se sente estar em um lugar estranho, sem recursos, sem saber em quem confiar? Terrível, admitiu Rafael com voz quebrada. Nos sentimos perdidos, humilhados, assustados. Suas palavras me confirmaram que ele finalmente estava experimentando algo parecido com o que eu havia sentido no aeroporto, embora sua situação fosse consequência direta de suas próprias ações. Isso que vocês estão sentindo, eu disse lentamente, é exatamente o que eu senti durante 4 horas, sentada naquela cadeira do aeroporto. Perdida, humilhada, assustada, traída pelas únicas pessoas no mundo em quem confiava completamente. Patrícia havia parado de chorar. E agora eu podia ouvir que ela estava prestando atenção à conversa. Mãe, sentimos muito, murmurou Rafael, mas eu não havia terminado de falar. Durante 40 anos, continuei. Trabalhei das 5 da manhã às 11 da noite para dar-lhes uma vida melhor. Cada centavo que economizei, cada sacrifício que fiz, cada vez que neguei a mim mesma pequenos prazeres para garantir o futuro de vocês, tudo isso vocês viram como uma oportunidade para me roubar. Não foi roubo, protestou fracamente Patrícia ao fundo, mas eu a interrompi imediatamente. Patrícia, você me convenceu de que esta viagem era um presente familiar cheio de amor. Você me ajudou a escolher a roupa que eu levaria. Você me falou de como estava emocionada para passar tempo comigo. Tudo enquanto sabia que iam me abandonar como um cachorro velho. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir o ar-condicionado do hotel funcionando ao fundo. Finalmente, Patrícia pegou o telefone. Rosaura, ela me disse com voz trêmula, você tem razão. O que fizemos foi horrível, indesculpável. Mas, por favor, nos ajude a resolver isso. Estamos desesperados. Sua súplica me encheu de uma sensação de poder que jamais havia experimentado. Pela primeira vez em minha relação com eles, eu tinha controle total da situação. Eles precisavam de algo de mim, não o contrário. Patrícia, eu disse com voz fria, vocês tomaram uma decisão esta manhã quando esvaziaram minha conta bancária e me abandonaram no aeroporto. Agora eu estou tomando minhas próprias decisões. O que você quer dizer? Perguntou Rafael, retomando o clipe do telefone. Sua voz tinha um tom de pânico que me indicava que ele estava começando a entender que esta situação não se resolveria tão facilmente quanto ele esperava. Quero dizer, eu respondi, que vocês vão passar o resto das suas férias exatamente como eu passei meu dia, sem recursos, sem apoio, dependendo da bondade de estranhos. Vocês vão sentir o que se sente ser vulneráveis e abandonados. Minha declaração soou mais dura do que eu havia planejado, mas era exatamente o que eu precisava dizer. Mãe, você não pode fazer isso, suplicou Rafael com uma desesperação que jamais havia ouvido em sua voz. Somos sua família. Cometemos um erro terrível, mas continuamos sendo seu filho e sua nora. Você não pode nos deixar aqui sem nada. Seu argumento sobre a família me teria comovido naquela manhã, mas agora soava oco e manipulador. Família. Repeti a palavra como se fosse venenosa. É isso que somos. Porque esta manhã, quando vocês planejaram me roubar e me abandonar, não pareciam muito preocupados com os laços familiares.
Patrícia havia voltado a pegar o telefone e agora chorava abertamente enquanto falava. Rosaura, por favor, Patrícia me implorou entre soluços. Foi ideia minha. Eu convenci Rafael de que era a única maneira de conseguir o dinheiro que precisávamos. Ele não queria te machucar, mas eu o pressionei. Sua tentativa de colocar toda a culpa em si mesma me confirmou que eles finalmente entendiam a gravidade do que haviam feito. Que dinheiro vocês precisavam tão desesperadamente? Perguntei, embora tivesse a suspeita de que a resposta não me agradaria. Temos dívidas, admitiu Patrícia com voz quebrada. Muitas dívidas. A hipoteca está atrasada há 3 meses. Devemos dinheiro em 5 cartões de crédito diferentes. E o banco nos ameaçou com executar a casa se não pagarmos antes do final do mês. A revelação me atingiu como um tapa. Não só me haviam roubado por capricho ou avareza. Haviam estado vivendo além de suas possibilidades e haviam decidido que meu dinheiro era a solução para seus problemas financeiros. E em vez de me pedirem ajuda, honestamente, decidiram me roubar e me abandonar? Perguntei, sentindo como a raiva se reavivava em meu peito. Sabíamos que você não ia nos dar tanto dinheiro de uma vez só, admitiu Rafael ao retomar o telefone. E também não queríamos que você soubesse o quão mal estavam nossas finanças. Pensamos que se pegássemos o dinheiro e depois te explicássemos, você entenderia que era uma emergência familiar. Sua lógica retorcida me deixou sem palavras por um momento. Haviam decidido que era melhor me trair completamente do que ter uma conversa honesta sobre seus problemas. Rafael, eu disse com uma frieza que cortava como gelo. Seu pai teria se envergonhado do que você se tornou. Mencionar meu falecido marido foi como detonar uma bomba emocional. Rafael começou a chorar abertamente, algo que não havia feito desde que era um menino pequeno. Não diga isso, mãe. Por favor, não diga isso. Papai sempre nos ensinou que a família se ajuda mutuamente. Seu pai também nos ensinou que se trabalha honestamente pelo que se quer. Eu respondi. Ele jamais teria roubado a própria mãe para resolver seus problemas. Ele teria vindo a mim, me explicaria a situação e teríamos encontrado uma solução juntos. As lágrimas finalmente começaram a rolar por minhas bochechas, mas não eram lágrimas de tristeza, mas de uma raiva profunda e justificada. Ainda podemos fazer isso, murmurou Patrícia, esperançosa. Podemos voltar para São Paulo, sentar todos e resolver isso como família. Sua proposta soava desesperada, como a última tentativa de alguém que está se afogando. Não, eu disse com uma firmeza que me surpreendeu até a mim mesma. Essa oportunidade existiu esta manhã, antes que decidissem me trair. Agora as coisas mudaram permanentemente. Stella me olhava com orgulho, fazendo-me sinais de aprovação por me manter firme. O que temos que fazer para consertar isso? Perguntou Rafael, com a voz de uma criança assustada. Como podemos ganhar seu perdão? Sua pergunta me fez refletir sobre algo em que eu não havia pensado claramente. O que eu queria realmente dessa situação. Primeiro, eu lhes disse, vocês vão experimentar exatamente o que eu experimentei hoje. Vão se sentir abandonados, vulneráveis, sem recursos. Durante o tempo que restar de suas férias planejadas, vão aprender o que se sente depender da bondade de estranhos. Minha primeira condição era puramente emocional. Eu queria que eles sentissem minha dor. Segundo, continuei. Quando voltarem para São Paulo, vão devolver cada centavo que roubaram da minha conta com juros. Não me importa como consigam, vendendo a casa, vendendo o carro, pedindo empréstimos a outros familiares, mas vão devolver tudo. Esta condição era prática. Eu queria meu dinheiro de volta. Terceiro, acrescentei, e esta era a condição mais importante. Nunca mais vão ter acesso a nenhuma das minhas contas bancárias, documentos legais ou decisões financeiras. Vão tratar comigo como adultos que respeitam minha autonomia, não como abutres esperando uma herança. Esta condição era sobre meu futuro. Eu queria garantir que isso nunca mais aconteceria. E se fizermos tudo isso? Perguntou Patrícia fracamente. Poderemos voltar a ser uma família? Sua pergunta tocou a parte mais dolorosa de toda essa experiência. O fato de que minha família, tal como eu a havia conhecido, havia morrido naquela manhã no aeroporto. Não sei, admiti honestamente. O dano que me fizeram não pode ser desfeito simplesmente devolvendo o dinheiro. A confiança que eu tinha em vocês morreu hoje. Não sei se algum dia poderá ressuscitar. Minha resposta ela era brutal, mas necessária. Eles precisavam entender que as ações têm consequências permanentes. Mas, mãe, suplicou Rafael, somos tudo o que você tem.
Sem nós, você vai estar completamente sozinha. Seu argumento era manipulador e cruel, projetado para me fazer sentir que eu precisava de pessoas que me haviam traído. Rafael, eu disse com um sorriso que ele não podia ver, mas que definitivamente podia ouvir na minha voz. Hoje aprendi algo muito importante. Estar sozinha é muito melhor do que estar rodeada de pessoas que me veem como uma vítima fácil. Era a primeira vez na minha vida que eu havia dito algo assim e se sentia libertador. Não queremos que você esteja sozinha, murmurou Patrícia. Queremos consertar isso. Queremos que as coisas voltem a ser como antes. Seu desejo de voltar ao passado me confirmou que eles ainda não entendiam completamente o que havia mudado. As coisas nunca vão voltar a ser como antes. Eu expliquei com paciência. Porque eu não vou voltar a ser como antes. A mulher que sentou naquela cadeira do aeroporto esta manhã, esperando ingenuamente que vocês voltassem. Essa mulher já não existe. Minha transformação havia sido radical e permanente. Quem é você agora, então? Perguntou Rafael, com voz pequena. Sua pergunta me fez refletir sobre algo profundo. Eu realmente havia mudado de formas fundamentais durante este dia terrível e libertador. Agora sou uma mulher que sabe se defender, eu respondi. Uma mulher que não vai aceitar ser tratada como menos do que vale. Uma mulher que entende que às vezes você tem que lutar por sua própria dignidade, mesmo contra as pessoas que se supõem que te amam. Minha resposta soava como um manifesto pessoal. Isso significa que nunca mais vamos ter uma relação normal? Perguntou Patrícia com desespero evidente. Que nunca mais vamos poder passar tempo juntos como família? Sua pergunta tocava o coração do assunto. Que tipo de relação poderíamos ter depois disso? Significa, eu disse cuidadosamente, que qualquer relação futura vai ser nos meus termos, não nos de vocês. Significa que vão ter que ganhar meu respeito e minha confiança novamente e que isso vai levar muito tempo. Significa que nunca mais vou permitir que me tratem como uma velha indefesa. Stella me fez sinais indicando que era hora de terminar a conversa. Ela tinha razão. Eu havia dito tudo o que precisava dizer e prolongar a conversa só lhes daria mais oportunidades de tentar me manipular. Esta conversa termina aqui, eu lhes disse com finalidade. Quando voltarem para São Paulo, me procurem para discutir como vão devolver meu dinheiro. Até então, não quero saber nada de vocês. Mãe, espere! Gritou Rafael, mas eu já havia desligado o telefone. Fiquei sentada em silêncio por um momento, processando tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em todo o dia, me sentia completamente em paz comigo mesma. 3 meses depois daquele dia terrível e transformador no aeroporto, estou sentada na varanda da minha nova casa, tomando café, enquanto vejo o nascer do sol sobre as montanhas de Petrópolis. A casa não é grande nem luxuosa, mas é completamente minha. Eu a comprei com parte do dinheiro que recuperei de Rafael e Patrícia, que tiveram que vender sua casa e seu carro para me devolver os R$248 mil que me roubaram. Stella vem me visitar todos os domingos. Ela se tornou algo mais do que a mulher que me ajudou no meu momento mais sombrio. Ela se tornou minha melhor amiga, a irmã que eu sempre quis ter. Hoje, domingo, não será diferente. Às 10 da manhã, ela chegará com pão de queijo da padaria do centro e me contará as últimas notícias do seu trabalho no aeroporto. Às vezes, ela me conta sobre outras mulheres que ajudou, outras vítimas de traições familiares que encontraram nela a mesma força que eu encontrei. Sabe o que eu mais gosto da nossa amizade? Stella me perguntou no domingo passado, enquanto regávamos juntas meu pequeno jardim de rosas, que ela nasceu do seu pior momento, mas nos deu a ambas nossos melhores momentos. Ela tinha razão. Se Rafael e Patrícia não tivessem me traído, eu nunca teria conhecido a amizade verdadeira. Nunca teria descoberto minha própria força. Minha relação com meu filho e minha nora continua sendo complicada e provavelmente sempre será. Eles vêm me visitar uma vez por mês, sempre nos últimos sábados. Sempre com hora marcada, sempre sabendo que tem exatamente 2 horas do meu tempo. Patrícia tentou várias vezes se desculpar com lágrimas dramáticas, mas eu já não me deixo manipular pelo teatro emocional. Rafael, por sua vez, parece genuinamente arrependido, embora eu suspeite que seu arrependimento tem mais a ver com as consequências que sofreu do que com o dano real que me causou. Você os perdoa? Minha nova vizinha, Aurora, me perguntou há algumas semanas. Aurora é uma mulher de 62 anos, que se divorciou recentemente depois de 30 anos de casamento,
e que entende o que significa se reinventar na terceira idade. Não se trata de perdoar ou não perdoar. Eu expliquei enquanto tomávamos chá em meu jardim. Se trata de me proteger e de viver de acordo com meus próprios termos. A verdade é que eu construí uma vida completamente nova, uma vida que jamais teria imaginado ser possível quando eu era a Rosaura ingênua que sentou naquela cadeira do aeroporto. Agora faço aulas de pintura às terças e quintas no Centro Cultural de Petrópolis. Meus primeiros quadros foram terríveis, mas meu instrutor, Valentim, um artista aposentado de 70 anos, me assegura que tenho potencial. A arte não se trata de perfeição técnica, ele me diz sempre. Se trata de expressar sua verdade interior. Minha verdade interior, descobri, está cheia de cores vibrantes que nunca me havia permitido explorar. Pinto paisagens imaginárias com verdes esmeralda e violetas profundos, retratos de mulheres fortes com olhares desafiadores, naturezas mortas que celebram a beleza das coisas simples. Cada pincelada é uma declaração de independência. Cada tela é uma prova de que nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é. Às quartas e sextas, trabalho como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Minha experiência com a traição familiar, embora diferente, me deu uma perspectiva única para ajudar outras mulheres que foram machucadas por pessoas em quem confiavam. A senhora entende, me disse uma jovem mãe de 25 anos na semana passada. A senhora entende o que se sente quando alguém que se supõe que te ama te usa como se fosse um objeto. Sim, entendo perfeitamente. Entendo a confusão, a humilhação, a sensação de que talvez você tenha enlouquecido e tudo foi culpa sua, mas também entendo algo mais importante. Entendo que é possível sair dessa escuridão mais forte e mais sábia. Minha história se tornou inspiração para outras mulheres que pensavam que era tarde demais para mudar suas vidas. Há um mês, Rafael me ligou para me informar que Patrícia está grávida. Vai ser sua primeira neta, mãe. Ele me disse com voz esperançosa, como se a gravidez fosse apagar magicamente tudo o que havia acontecido entre nós. É uma menina. Patrícia quer chamá-la de Esperança. A ironia do nome não me escapou. Fico muito feliz por vocês. Eu respondi com sinceridade genuína. Espero que sejam melhores pais do que foram filhos. Minha resposta o deixou sem palavras durante vários segundos. Isso significa que você vai querer conhecer sua neta? Ele me perguntou finalmente. Claro que vou querer conhecê-la, eu disse. Mas vai ser sob minhas condições, na minha casa, quando eu decidir. E se alguma vez tentarem usá-la para me manipular emocionalmente, não hesitarei em cortar o contato completamente. Minha clareza o surpreendeu, mas também pareceu tranquilizá-lo. Acho que ele prefere saber exatamente onde está comigo do que viver na incerteza. A campainha da minha casa interrompe minhas reflexões matinais. É Estela que chega cedo como sempre, carregando sua sacola de pão de queijo e sorrindo com aquela calidez que se tornou tão familiar e querida. Bom dia, guerreira, ela me diz, usando o apelido que me deu depois de ver como eu lidei com toda a situação com Rafael e Patrícia. Bom dia, anjo guardião, eu respondo usando meu próprio apelido para ela. Nós nos sentamos na varanda e ela me conta sobre uma mulher de 50 anos que encontrou ontem no aeroporto chorando porque sua irmã a havia enganado com um investimento falso. Eu dei seu número a ela, Estela me diz. Espero que não se importe, mas acho que ela poderia se beneficiar de conversar com alguém que entende o que se sente. Não me importo em absoluto. De fato, ajudar outras mulheres que foram traídas se tornou uma das minhas paixões mais profundas. Desenvolvi uma espécie de rede informal de apoio. Mulheres de diferentes idades e circunstâncias que foram machucadas por familiares ou pessoas próximas, mas que decidiram não permitir que essas traições definam o resto de nossas vidas. Sabe o que a Aurora me disse ontem? Eu conto a Estela enquanto partimos o pão de queijo. Ela me disse que eu sou a mulher mais corajosa que conhece, que admira como eu converti a pior traição da minha vida no começo da minha melhor época. As palavras de Aurora me encheram de orgulho, porque reconheci que eram verdade. Estela sorri e pega a minha mão. Rosaura, você se lembra do que me disse naquele primeiro dia no aeroporto? Você me disse que nunca havia sentido poder real sobre sua própria vida. Assinto, lembrando perfeitamente aquela conversa que mudou tudo. Olhar para você agora é incrível.
Não só você tem poder sobre sua vida, mas está usando esse poder para ajudar outras mulheres a encontrarem o delas. Ela tem razão. A mulher que eu era, há 3 meses, sentada naquela cadeira do aeroporto esperando por um filho que jamais pensou em voltar, era uma versão diminuta de quem eu sou agora. Essa mulher vivia para outros, se definia através de outros, media seu valor pelo que outros pensavam dela. Esta mulher, a mulher em que me tornei depois da traição, vive para si mesma. Se define por suas próprias conquistas, mede seu valor por sua própria felicidade e paz interior. Alguma vez você se arrepende? Stella me pergunta, uma pergunta que ela me fez várias vezes e que eu sempre respondo da mesma maneira. Você se arrepende de ter sido tão dura com eles? De não ter perdoado imediatamente como a velha Rosaura teria feito? Jamais, respondo sem hesitação. A velha Rosaura teria perdoado imediatamente, teria voltado a confiar cegamente, teria permitido que continuassem me vendo como uma vítima fácil. Esta Rosaura exige respeito, estabelece limites claros, protege sua dignidade. Minha resposta é a mesma cada vez, porque minha convicção é absoluta. Enquanto Stella e eu terminamos nosso café da manhã dominical, penso em Rafael e Patrícia, que provavelmente estão em seu pequeno apartamento alugado, preocupando-se com as contas, adaptando-se a uma vida mais modesta, preparando-se para serem pais sem o colchão financeiro que pensaram que obteriam me roubando. Não sinto pena deles, mas também não sinto ódio. Sinto algo mais poderoso. Sinto indiferença em relação ao sofrimento deles e satisfação completa com minha própria vida. Pronta para outra semana de aventuras? Stella me pergunta enquanto se prepara para ir embora. Amanhã você tem pintura, terça o abrigo, quarta sua aula de dança. Minha agenda está cheia de atividades que me emocionam, de pessoas que valorizo, de projetos que me dão propósito. Mais do que pronta, eu respondo com um sorriso. Estou emocionada. E é verdade. Aos 67 anos, depois de 40 anos vivendo para os outros, finalmente estou vivendo para mim. A traição que pensei que me destruiria acabou sendo a chave que me libertou de uma prisão que eu mesma havia construído. Agora sou livre e essa liberdade tem um sabor melhor do que qualquer vingança. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!